Hoje, no Jornal da Bandeirantes, gente, que vai ao ar de segunda a sábado, das 8 às 10. Na segunda hora, com a Thaís Freitas, o Pedro Campos, o Eduardo Castro, o Cláudio Humberto já não estava, né? Ele vai das 8 às 9. Houve uma entrevista com o governador de São Paulo, João Dória. E Dória falou, claro, sobre vários assuntos, inclusive sobre isso que a Maria Caltabiano mencionou há pouco, a possibilidade, o risco de uma severa crise hídrica e, de certa forma, ele não se aprofundou no assunto, inclusive sugeriu pessoas especializadas que poderiam ser ouvidas a respeito, etc., mas falou a respeito. Não demonstrou muito receio de que São Paulo entre numa crise no fornecimento de água. Mas falou também a respeito de vacina, falou sobre crescimento econômico. São Paulo teve um crescimento considerável no seu produto interno e na comparação, claro, com o ano passado. A gente já vai falar a respeito do que disse o Dória, até porque há um ponto em que ele deu um drible e produziu uma incongruência. Mas a gente já fala sobre isso. E falou sobre vacina. Disse aqui, não foi informação em primeira mão, pelo contrário, né? Esse tema já havia sido abordado em todo o noticiário, inclusive aqui, na segunda-feira, falamos sobre isso, dos 10 mil litros do insumo fundamental, chamado ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina. E esses 10 mil litros a empresa liberou, a Sinovac, mas o governo da China não autorizou o embarque lá na China para o Brasil. Já são 2 semanas de atraso, não é? Não autorizou. E o Dória diz que o material está na sede do laboratório Sinovac em Pequim e só não foi enviado ao Butantan ainda por questões diplomáticas. Ele sempre lembra, sempre ressalta que a Sinovac é uma empresa privada, não é estatal. É claro que uma coisa é você afirmar que uma empresa no Brasil é privada, não é estatal. Uma empresa na França é privada, não é estatal. Na China as coisas não são bem assim. Acho que todo mundo já ouviu falar no Jack Ma, que é um dos caras mais ricos do mundo, chinês, né? E certamente o conglomerado que ele dirige está entre os 3 maiores da China, os 3 maiores, é um negócio absurdo. E ele sumiu 3 meses. Ele sumiu. Reapareceu depois e não quer falar. Ele sumiu depois de um evento ali que ele promoveu, acho que ele se empolgou um pouco e fez críticas ao sistema financeiro chinês. E aí recebeu visitas do governo chinês. Sumiu por 3 meses. Sumiu. Não havia rastro. Alguns até receavam que algo grave pudesse ter acontecido. Reapareceu, mas não fala nada. Então, esse papo de empresa privada, não tem vínculos com o Estado, isso não existe na China. Não existe na China. A empresa tem uma liberdade determinada pelo Estado e qualquer ação, ou, como vimos no caso do Ma, qualquer declaração que ultrapasse a linha estabelecida pelo Estado, o Estado logo lembra que o sujeito pode perder tudo da tarde para a noite e pode ter complicações com as leis chinesas, com o judiciário chinês, que, convenhamos, é apenas um braço da ditadura chinesa. Não é um judiciário independente que julga independentemente do que quer o governo, do que pensa o governo. Não. O judiciário faz o que a ditadura chinesa determina que seja feito pelos juízes. Então, o Dória sempre enfatiza, né? Sinovac, empresa privada. Ela tem capital privado, ela tem uma direção privada, mas ela responde o tempo todo perante o Estado.
ela se reporta à ditadura chinesa o tempo todo. Todo. Inclusive para enviar algo que foi comprado, que foi contratado. O Dória, inclusive, disse, não, mas é que ela é só responsável pela produção. O embarque é coisa do Estado. Imagine isso aqui, por exemplo. Estou nem falando de uma democracia tradicional, né, que funciona há séculos. No Brasil, imagine o governo impedindo o embarque de um produto produzido por uma empresa privada e vendido por outro país. Sem chance. Então, Dória, não é exatamente assim. É uma empresa que responde perante o Estado, se coloca perante o Estado o tempo todo para que suas ações sejam avalizadas ou não. E o Dória disse que o problema foi causado pelas críticas do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes à China. Frases do Dória. O embarque já poderia ter sido feito no final do mês de abril. Dado aos ataques do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, houve um recuo do governo chinês para a liberação do embarque desses 10 mil litros de IFA, que é o insumo, para a vacina, para o Brasil. Aliás, é fato, isso é fato. Isso é fato. O governo chinês, incomodado, tomou essa decisão. Mas não é que tomou essa decisão de raivinha. As coisas não funcionam assim. Na cultura do Estado chinês. Deste Estado que foi formado desde outubro de 1949, passou por mudanças importantes, mas manteve uma linha de ação, inclusive externa, que está consolidada, arraigada. E há muito pragmatismo nessas ações. Não é raivinha. Oh, falaram isso, não manda. Não. É da cultura diplomática chinesa pós-revolução de 49, ainda mais depois que a China, que era paupérrima até a década de 70 do século passado e iniciou seus movimentos de grande crescimento e de atração de capitais com a revolução feita pelo Deng Xiaoping em 79. Ele elaborou em 78, em 79 eles começaram a atrair capital do mundo inteiro e estabeleceram um modelo que levou a China a um enriquecimento gigantesco e de um país pobre avançou para a condição de segunda maior economia do mundo. Mas é uma ditadura. E não é uma ditadura ocasional de um autocrata que de repente consegue controlar o poder. Não é o Orbán da Hungria. Não é nem mesmo a família real saudita, É uma dinastia e, portanto, o poder vai passando de pai para filho. Às vezes há golpes internos e um tio toma o poder do sobrinho e tal. Mas não é isso. Não é nem mesmo a autocracia de Putin. É um Estado totalitário, baseado no Partido Comunista e nas Forças Armadas. Um Estado totalitário, que não depende de o Xi Jinping viver mais 30 anos para que a ditadura se mantenha por mais 30 anos. Não, ele é uma figura ocasional, embora possivelmente marcando história, Ele já é visto, aliás, oficialmente ele é colocado como um dos 3 grandes nomes pós-revolução. Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, figuras opostas, e Xi Jinping. E talvez Xi Jinping tenha até, isso é estranhíssimo, mas ele tenha mais poder e um poder mais consolidado e estável e dificilmente contestado do que Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Mao Tse-tung enfrentou
várias resistências internas, houve embates internos, e mesmo na Revolução Cultural, quando aquela horda de fanáticos com o livrinho vermelho do mal andava pela China prendendo qualquer um que fosse acusado de costumes burgueses, ou de contra-revolucionário, ou de revisionista, e esses eram levados para campos de reeducação. Aconteceu, aliás, com o pai do Xi Jinping, aconteceu com o Deng Xiaoping. O Mao Tse Tung morreu, a camarilha dos quatro tentou dar um golpe, foi presa, e Hua Guofeng, que então restaura uma normalidade possível na China e reabilita Deng Xiaoping, que faz essa grande revolução. Então, essa história toda não foi construída com atitudes passionais nas relações internacionais. Não é raivinha, não é uma irritação. Xi Jinping ficou vermelho de raiva e disse: não entreguem. Não. É pensado. É uma maneira de agir do Estado chinês e particularmente de seu Ministério das Relações Exteriores, independentemente de quem está na chancelaria. Não depende, não varia de um chanceler para outro. E é uma ideia de uma expansão, é um Estado expansionista, economicamente expansionista no mundo e militarmente expansionista em partes da Ásia, no Extremo Oriente, no Mar do Sul da China, militarmente expansionista, economicamente expansionista na América do Sul, na África. Então, o Estado chinês, dependendo de com quem ele está lidando, ele se vê no direito de pôr de castigo, de mandar ajoelhar no milho, porque alguém ali ousou dizer algo desagradável a respeito do Estado chinês, não é? O governo brasileiro é um manancial de declarações absurdas, de frases desconexas, né? Inclusive do Paulo Guedes, que muitos tentaram moldar a figura pública, não ele, mas a figura pública, aquilo que o país enxerga em Paulo Guedes, como o racional, quase o intelectual dentro do governo. E não é. Não é. Paulo Guedes, ele, de certa maneira, ele representa uma linha de pensamento econômico, mas ele não é o Friedman, Tom Friedman. Ele é da escola do Friedman, mas ele inclusive pensa muitas coisas que o Friedman detestaria. Tá? O Friedman era um sujeito genial, um intelectual. O Paulo Guedes não é. Ele apenas é um cara que se formou nessa escola. Mas é interessante, no Brasil é sempre assim. Todo ministro da Economia, inicialmente, ou da Fazenda, né, quando havia as diversas divisões do que é hoje o Ministério da Economia, ele é visto como uma figura quase um oráculo, né? Uma figura que deve ser ouvida, tudo que diz é importantíssimo. O mercado fica olhando, as empresas ficam olhando, o sistema financeiro, jornalistas, né? Dali sai sempre grandes coisas e não é nada disso. Há uma série de medíocres na linha de sucessão e nas diversas figuras que ocuparam ali o Ministério da Economia, ou antes da Fazenda. Encontramos muitas vezes mediocridade, raciocínios elementares, erros primários na avaliação dos problemas econômicos do Brasil e das soluções a serem buscadas, né? E o Paulo Guedes não é diferente. O Paulo Guedes falou muita asneira nesses últimos 2 anos e, na verdade, não emplacou coisa alguma, né? Ele não emplacou coisa alguma, ele não conseguiu, de fato, dar rumos. E foi, muitas vezes, desautorizado, ora pelo Congresso, é verdade, mas muitas vezes pelo próprio presidente da República. Então, nem mesmo o Paulo Guedes escapa
desse manancial de sandices lá no Palácio do Planalto e na esplanada dos ministérios, né? É impressionante quantas coisas incongruentes, algumas até sem sentido, que são ditas. Isso é óbvio. Mas, no que se refere à China, apesar daquelas frases mal construídas e tal, o Bolsonaro mencionou a possibilidade, não tratou como algo definido, sabido, incontestável, mas mencionou uma possibilidade já levantada diversas vezes de que o vírus foi produzido em laboratório, né? Ele disse, ou foi produzido em laboratório, alguém comeu um animal inadequado, ele ainda usou essa expressão esquisita. Só que no dia seguinte, ele falou, mas eu falei meia hora e não mencionei a China. Recuou. Não deveria ter recuado. Recuou pateticamente, né? E disse que não falou em China. Mas é claro, tudo que ele falou a respeito, que país teve crescimento econômico na pandemia, que país lucrou, ainda que não intencionalmente, com a pandemia, de onde veio o vírus. Ele está falando de quê? De que país? Da Indonésia, da Malásia, do Marrocos, do Canadá, da Costa Rica, do Japão, do Vietnã, Laos, Estados Unidos, Chile. Não, da China, claro. Mas ele disse no dia seguinte, não mencionei a palavra China, né? E ainda falou, isso aí, maldade, estão tentando estragar a relação com um país que é muito importante pra gente. Deu uma recuada. E na segunda-feira falamos aqui uma recuada patética, hein? Na segunda-feira falamos aqui daquela reunião, uma videoconferência, né? Remota. A reunião do embaixador chinês com Paulo Guedes, o França, que é o chanceler, e com o Queiroga, ministro da Saúde. Em que ele teria dito, olha, não estamos gostando aí dos comentários que andam fazendo no governo e tal. É um troço esquisito, é um puxão de orelhas. Diplomata deve se reportar à chancelaria exclusivamente, ou até, melhor ainda, que o embaixador brasileiro lá seja chamado para ouvir a posição do governo chinês. Ou que o chanceler da China entre em contato com o chanceler do Brasil. Ou, no limite, que o Xi Jinping fale com o Bolsonaro. Telefonema, ó. Tá acontecendo isso, não estamos gostando. Mas essa reunião teve algo de constrangedor, né? Porque eram 3 ministros ouvindo as reclamações do embaixador em tom de advertência e de exigência. Mudem o tom, mudem o discurso. E eles respondem falando da importância da China para a recuperação econômica brasileira e tal. Ou seja, uma posição constrangedora. Então, o Dória falou disso aí. E é bom lembrar o seguinte, sabe o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? A Sônia sabe, o Ronald sabe, a Maria sabe, e acho que as pessoas que estão acompanhando a gente, ouvindo, vendo, sabem que há neste momento, no Congresso dos Estados Unidos, a formação de uma maioria, inclusive com a participação dos democratas, exigindo do governo dos Estados Unidos que se embrenhe, que se enfie numa ampla investigação a respeito da origem do vírus. Aliás, o vírus surgiu em Wuhan, um laboratório de virologia existe em Wuhan, que estava fazendo pesquisas a respeito do coronavírus, inclusive com recursos dos Estados Unidos. E o Fauci, aquele médico que
os presidentes saem, ele continua como um conselheiro médico da presidência dos Estados Unidos. Teve aqueles atritos todos com o Trump e tal. Ele foi o grande responsável pela autorização por essa pesquisa. E ele está se negando a concordar com essa investigação. Só que agora a pressão é pesada do Congresso dos Estados Unidos. E não só de republicanos, também democratas. Por quê? Porque os eleitores estão pressionando. E, pasmem, o Washington Post, que virou, assim, uma espécie de porta-voz do Biden, que é o fim do fim, né? E não importa, não é o Biden. Se fosse porta-voz do Trump, seria o fim. Do Obama, do Bush, não importa. Jornal não pode ser porta-voz de governo. Pelo contrário, ele tem de vigiar o governo, ser crítico, a priori, em relação ao governo, ao Estado, ao Congresso, ao Judiciário. Isso é a imprensa. E a imprensa americana foi assim ao longo da história e está deixando de ser. New York Times, que está virando uma espécie de grande panfletário, demitindo jornalistas que não seguem sua linha ideológica. Washington Post, que está quase virando Washington Právida, como porta-voz do governo Biden. Uma coisa triste. Mas até o Washington Post já está cobrando. Está cobrando esclarecimentos. E no ano passado a gente já dizia aqui que o sujeito que mais entende de HIV no mundo, pelo menos assim é reconhecido pelos médicos e cientistas, que é o Montagnier, ele chegou a afirmar, não, o vírus é do laboratório, inclusive foi misturado com HIV. E outros disseram, não é, ele veio da natureza. Ou seja, são duas posições de cientistas. E cabe aos jornalistas e aos políticos, que nada entendem do assunto, considerar as duas posições. Opa, tem gente séria, importante, um Nobel de Medicina, dizendo que esse troço é do laboratório. E o Montagnier dizia o seguinte, a minha única dúvida é se ele saiu acidentalmente daquele laboratório ou não. Acho até que foi acidentalmente, mas não sei. É a minha única dúvida. E outros dizendo, não, é da natureza. Os cientistas debatem o assunto. Mas a Organização Mundial da Saúde foi lá. Isso é uma piada, né? O que ela disse ou deixou de dizer não mudou nada. A crescente dúvida a respeito da origem. Mas isso talvez um dia haja esclarecimento, é difícil, né? É difícil, a China não vai simplesmente dizer, venham cá, façam uma investigação independente. Imagina. Pelo contrário, ela responde rosnando. Mas a questão é, o Dória tratou essa medição, foi feita de maneira toda atrapalhada, esquisita, e depois aquele recuo patético do Bolsonaro, mas foi feita de maneira toda atrapalhada e tal. Ele tratou como uma acusação absurda, inacreditável, que não tem o menor fundamento. João Dória, o Congresso dos Estados Unidos, quer saber. Então não diga que é infundado. E aí, o Dória disse que são ataques contra o governo e contra o povo chinês. Não. Não misture as coisas, governador. O povo chinês não. O povo chinês não tem nada com isso. O povo chinês é tratado pela ditadura como súdito do Estado, não como cidadão. Um país onde o Estado pode dizer, olha, nos próximos 5 anos ninguém pode ter mais do que um filho. Aí, de repente, há uma preocupação com falta de mão de obra em algumas regiões. Olha, podem voltar a ter 2 filhos. Isso é uma relação com súditos, não com cidadãos. Quando o Estado pode dizer quantos filhos um casal pode ter. Quando o Estado pode dizer que livros um estudante pode ler. Você vai aprender a ler, mas você só pode ler o que o Estado autorizar. E você pode ser um jornalista, mas você só vai escrever o que o Estado autorizar.
você pode ser um empresário, pode ficar rico, pode ficar milionário, como há bilionários na China. A China pós-Deng Xiaoping, né? Nos tempos de Mao Tse Tung, não. Mas você vai produzir de acordo com as normas do Estado e você vai se remeter sempre ao Estado. Você está perante o Estado. É o grande irmão. É o Estado totalitário que abarca tudo, que envolve tudo, que comanda tudo e que diz que palavras você pode escrever numa consulta na internet. Então, ninguém fez referências ao povo chinês, mas ao Estado chinês que trata o seu povo como súdito. Então, devagar, Dória. O Dória tem sido um embaixador informal, uma defesa apaixonada da China. Abriu um escritório lá, ele até faz questão de dizer que é em Shanghai. Aquilo que foi aportuguesado há muito tempo para Xangai. É como se disséssemos que o Estado de São Paulo tem um escritório em London. Ou em New York. Não, a gente fala Londres, Nova York, Xangai. Mas tudo bem. Isso cada um tem o direito de falar como quiser. Mas de uma certa maneira de mostrar uma proximidade. Né? Shanghai. Mas isso não obriga o governador a defender um Estado. Ele pode dizer o seguinte: estão falando besteira no governo federal, o que aliás é usual. Eu já disse aqui, aquilo é um manancial de sandices. É um manancial de sandices. É moleza encontrar sandice no que falam presidente, ministros. Mas outra coisa é não admitir a mínima crítica a uma ditadura totalitária. E aí, nessa história de o governo não autorizar o embarque de 10 mil litros de IFA, foi perguntado ao João Dória, inclusive a Thaís Freitas fez a pergunta, se essa atitude do governo chinês não significa punir o povo brasileiro. Que nada tem a ver com isso. Da mesma maneira, João Dória, que o povo chinês é vítima da sua ditadura, da ditadura chinesa, do Estado totalitário, o povo brasileiro nada tem a ver com declarações ou não. No caso da dúvida a respeito da origem do vírus, é uma dúvida pertinente, senhor João Dória, de muitos cientistas e hoje até do Congresso dos Estados Unidos. Então diga, olha, estão falando bobagem, perfeito, mas não se torne o defensor de um Estado que hoje está praticando contra uma parte da sua população, os uigures, algo que muita gente, inclusive o Joe Biden, que você tanto aprecia, chama de genocídio contra os uigures. Inclusive com esterilização forçada de mulheres, uigures, perseguidos inclusive por causa de sua religião, são muçulmanos, assim como cristãos são perseguidos na China. Não só os muçulmanos, mas também cristãos. Reuniões são vigiadas, acompanhadas. É um Estado totalitário, nada de anormal. É isso que é um Estado totalitário. Funciona assim. Então você pode defender o contrato com a China. Perfeito. Fui lá comprar vacina. Mas não torne a defesa do contrato, que foi importante, trouxe vacina, a defesa de uma ditadura que prende, persegue e mata. E, além disso, foi perguntado a ele então, a Thaís perguntou, isso não é uma punição ao povo brasileiro, que nada tem a ver com isso?
E ele disse o seguinte, palavras de João Dória: o governo da China não está punindo a população brasileira. Mais de 55 milhões de vacinas aplicadas nos brasileiros são vacinas com insumos da China. E aí, a frase de João Dória: a China está salvando o Brasil. Meu Deus. E emendou: a China está protegendo a vida de brasileiros. Esse é um contrato, não é? Então a China está, a Grã-Bretanha também está, não é? Com Oxford. Agora também os Estados Unidos, com a Pfizer. E no caso da Pfizer, há também a participação de um laboratório alemão. Então a Alemanha também está. Se aprovarem a Sputnik, a Rússia também estará. São contratos comerciais. Mas perfeito. Contratou, entregou. Mas não entregar, admitindo publicamente que é um castigo ao governo, é sim, João Dória, punir o povo brasileiro. É imoral reter insumos para a vacina. E você mesmo admitiu hoje, respondendo ao Eduardo Castro, que a situação é grave, porque sábado talvez já não tenha mais como produzir. Sábado. Daqui a 3 dias. Isso é imoral. O governo da China está agindo de maneira covarde e imoral ao reter apenas porque é a sua prática, né? É uma prática de punição àqueles que em alguma medida desafiam o grande Estado totalitário chinês. É uma atitude covarde da ditadura chinesa. Defender isso, defenda o contrato, importantíssimo. Vieram os insumos. Logo, aliás, eu imagino que até o fim do ano, não é tão logo assim como seria bom, mas o Brasil estará produzindo insumos, não é? Produzindo em larga escala, eu digo. Em larga escala, e aí, com independência, ótimo. Foi importante trazer a vacina. Mas não transforme isso numa suposta necessidade de você, como governador de São Paulo, se tornar um porta-voz do governo chinês, de uma ditadura totalitária. E que está agindo mal ao reter esses insumos. Está agindo muito mal. E com relação a... Só para... Já que mencionei aqui que falaríamos, né? Combinado deve ser cumprido. Falamos aqui que o Dória falou também sobre a questão econômica e tal. E aí foi perguntado a ele a respeito do aumento de impostos, né? Aumentou a arrecadação também porque os impostos estão mais altos. E ele quis associar o aumento de impostos ao aumento do PIB. Não. Esse drible não, né? Aumento de impostos numa hora inadequada. Não foi aumento. Foi a retirada de benefícios. Aumento. Estão pagando mais. Está pagando mais, houve aumento. Para quem paga é aumento. Não é? Numa hora completamente indevida, inadequada.